Imagine acordar amanhã e perceber que tudo que você tem no mundo são apenas R$ 100, sem emprego estável, sem reservas, sem alguém para te sustentar. A maioria das pessoas entraria em pânico. Por que fomos ensinados a acreditar que, sem muito dinheiro, não existe saída? Mas existe uma pergunta muito mais interessante: se uma pessoa realmente inteligente com dinheiro, um milionário de verdade, tivesse que começar do zero com apenas R$ 100, o que ela faria? A resposta pode parecer simples, mas ela revela algo que quase ninguém percebe sobre dinheiro. A primeira coisa que um milionário entende é que R$ 100 não são o problema. O verdadeiro problema é a mentalidade com que você usa esses R$ 100. Muitas pessoas olhariam para esse dinheiro e pensariam apenas em sobrevivência imediata. Gastariam em algo pequeno, talvez comida rápida, algo que desaparece em minutos, e então voltariam ao mesmo ponto de antes, zero. Mas alguém que entende como o dinheiro funciona não vê R$ 100 como algo para gastar. Ele vê isso como uma semente. E a diferença entre quem fica pobre e quem constrói riqueza começa exatamente aí. Pessoas comuns pensam em consumo, pessoas inteligentes pensam em multiplicação. Se um milionário estivesse nessa situação, a primeira pergunta que ele faria não seria o que eu posso comprar, a pergunta seria: como posso transformar esse 100 em 200? E isso muda completamente o jogo, porque o objetivo inicial nunca é ficar rico imediatamente. O objetivo é provar para si mesmo que é possível multiplicar dinheiro. Pense nisso por um momento. Se você consegue transformar 100 em 200, você já quebrou uma barreira mental gigantesca. Agora você sabe que é possível. E se você consegue transformar 200 em 400? E depois 400 em 800? O crescimento começa a acelerar. É assim que a lógica da riqueza realmente funciona. Quase ninguém começa milionário. A maioria das pessoas que construiu algo grande começou com pouco, mas tinha uma mentalidade completamente diferente sobre dinheiro. Outra coisa que um milionário faria imediatamente é evitar um erro muito comum, o erro de tentar parecer rico. Quando as pessoas recebem dinheiro, muitas vezes querem mostrar que têm dinheiro. Compram coisas que dão status, aparência, aprovação social, mas quem realmente entende o jogo faz exatamente o oposto. Eles protegem cada centavo como se fosse uma ferramenta, porque dinheiro, no começo, não é conforto, é combustível. E combustível serve para fazer algo crescer. Outra decisão importante que um milionário tomaria seria investir em algo que gere retorno rápido. Com apenas R$ 100, a ideia não é fazer investimentos tradicionais como bolsa ou imóveis. Isso viria depois. O foco seria usar habilidades, oportunidades e criatividade para gerar mais valor, talvez comprar algo barato e revender, talvez usar aquele dinheiro para começar algo simples que possa gerar renda. Talvez investir em conhecimento ou ferramentas que permitam ganhar mais. O ponto é que pessoas inteligentes com dinheiro não ficam paralisadas esperando a situação perfeita, elas começam pequeno. E começam rápido. Existe também uma diferença mental muito poderosa entre quem constrói riqueza e quem permanece preso na escassez. Pessoas comuns pensam assim: eu preciso de muito dinheiro para começar. Mas quem entende o jogo pensa diferente. Eles sabem que o dinheiro grande quase sempre nasce de movimentos pequenos repetidos muitas vezes, um pequeno ganho, depois outro, depois outro. Com o tempo, isso cria algo muito maior. E é exatamente por isso que muitas pessoas com pouco dinheiro continuam presas no mesmo lugar por anos. Não é porque elas são incapazes, é porque elas nunca aprenderam a pensar como alguém que constrói riqueza. Elas esperam um grande momento, uma grande oportunidade, um grande golpe de sorte. Mas na vida real, a maioria das pessoas que ficou rica simplesmente continuou dando pequenos passos inteligentes, enquanto o resto do mundo esperava o momento perfeito. Existe também um detalhe psicológico muito importante. Quando você começa com pouco e aprende a multiplicar aquilo, você desenvolve algo muito mais valioso do que dinheiro. Você desenvolve confiança, porque agora você sabe que consegue criar valor, e uma pessoa que sabe criar valor nunca está realmente quebrada. Ela pode perder tudo: dinheiro, bens, posição social, tudo, mas se ela ainda tiver a habilidade de criar valor, ela sabe que consegue reconstruir, e é exatamente isso que separa quem consegue recomeçar de quem fica preso. A maioria das pessoas acredita que riqueza é apenas ter dinheiro. Mas quem realmente entende o jogo sabe que riqueza começa na forma de pensar.
Volte à pergunta inicial: se um milionário tivesse apenas R$ 100 hoje, ele não ficaria olhando para esse valor com desespero, ele olharia para esse dinheiro como uma ferramenta pequena, mas poderosa, porque ele sabe que dinheiro não cresce sozinho, ele cresce quando é colocado em movimento. Outra coisa que um milionário faria imediatamente seria observar o ambiente ao redor. Oportunidades estão em todo lugar. Mas a maioria das pessoas não vê porque está ocupada demais reclamando da falta de dinheiro, enquanto muitos dizem não ter oportunidade. Alguém que pensa como um criador de riqueza pergunta: o que as pessoas precisam agora? Dinheiro sempre segue valor. Se você resolve um problema para alguém, você cria valor, e quando o valor é criado, o dinheiro aparece como consequência. É por isso que tantas histórias de pessoas que ficaram ricas começam de forma simples, vendendo algo pequeno, prestando um serviço, criando algo útil. No início parece insignificante, mas com o tempo, quando esse processo se repete muitas vezes, algo interessante acontece: o crescimento começa a acelerar. Isso acontece por causa de um princípio simples que muitas pessoas ignoram: pequenos ganhos acumulados criam resultados gigantes. Imagine transformar 100 em 200, depois 200 em 400, depois 400 em 800, depois 800 em 1600. Em poucos ciclos, aquele dinheiro inicial que parecia insignificante começa a se transformar em algo muito maior. Esse é o poder da multiplicação. Mas existe um obstáculo que impede muitas pessoas de chegar até esse ponto: a pressa. Vivemos em uma época onde todos querem resultados imediatos. As pessoas querem ficar ricas rápido, querem sucesso instantâneo, querem pular etapas, e é exatamente isso que faz tanta gente fracassar, porque riqueza real quase sempre é construída com paciência. Passo a passo, decisão após decisão. 1 milhão raramente aparece de repente. Ele é o resultado de centenas de pequenas decisões inteligentes tomadas ao longo do tempo. Existe também outro comportamento que um milionário evitaria a qualquer custo: desperdiçar energia mental. Pessoas comuns passam horas pensando em tudo o que está errado na vida delas, pensam no que não têm, pensam no que perderam, pensam no que poderia ter sido diferente, mas quem constrói riqueza foca em uma única coisa: o próximo movimento. Não importa se você tem R$ 100, não importa se você perdeu dinheiro no passado, não importa se sua situação atual parece difícil. A única pergunta que realmente importa é: qual é o próximo passo inteligente que você pode dar agora? Talvez seja aprender algo novo, talvez seja começar algo pequeno, talvez seja tentar algo que você nunca tentou antes, mas uma coisa é certa: quem continua se movendo eventualmente encontra oportunidades. Quem fica parado esperando a vida mudar quase sempre permanece no mesmo lugar. E aqui está uma verdade que poucas pessoas aceitam: não é o dinheiro inicial que determina quem vai vencer, é a mentalidade. Existem pessoas que receberam heranças enormes e perderam tudo em poucos anos. E existem pessoas que começaram com praticamente nada e construíram fortunas. A diferença não estava no dinheiro, estava na forma como elas pensavam. Se um milionário tivesse que começar hoje com apenas R$ 100, ele não veria isso como um limite. Ele veria isso como o começo de um novo jogo, um jogo onde cada decisão importa, onde cada pequena vitória conta, e onde a única coisa que realmente define o resultado final é a capacidade de continuar avançando, porque no fim das contas, riqueza não é apenas sobre dinheiro, é sobre construir a habilidade de transformar pouco em muito. E quando você aprende a fazer isso, uma coisa interessante acontece. Você percebe que o valor inicial nunca foi o fator mais importante. O fator mais importante sempre foi quem você se torna no processo. Se você gostou deste vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca esqueça, o sucesso começa com um simples passo: acreditar em si mesmo. A gente se vê no próximo vídeo.